Você sabia que eu vendia pulseira? É isso mesmo, eu vendia pulseira no vestibular. Eu já vendi tudo, gente. Eu já vendi papel de carta, eu já vendi adesivo, eu já troquei moeda menor por moeda maior, tipo moeda de R$ 1 por uma nota de dois. Lembra quando tinha aquela moeda que era dourada ao redor e prateada no meio? Aquela moeda, quando ela começou a existir, ela era muito rara e eu fazia isso. E eu sempre gostei dessas mini oportunidades de negócio, mesmo não sabendo que era isso. Eu amava vender alguma coisa, inventar alguma moda, sabe? Fazer um dinheirinho. E quando eu fui pro vestibular, eu pensei em como eu poderia fazer esse dinheiro. Eu queria gastar menos possível o dinheiro da minha mãe. E vestibular, como eu estudava muito longe de casa, eu ficava o dia todo. Era pré-vestibular, então eu tinha aula de manhã e eu tinha aula até 6 horas da tarde. E era muito longe, então eu saía muito cedo. E às vezes eu queria voltar de ônibus para chegar antes em casa, porque a van levava todas as pessoas de Belo Horizonte, eu era a última. Falou, gente, eu prefiro pegar 2 ônibus e chegar em casa, tipo, 7h30. E nos dias normais eu chegava, tipo, 9, então eu achava muito cansativo. E pra isso, minha mãe pagava a van, pagava a escola, pagava o lanche, enfim, tudo. E eu falava assim, nossa, eu preciso ter meu dinheiro pra eu ficar fazendo outras coisas. Sem contar que no centro de BH tem muita coisa. Então a gente almoçava normalmente no shopping cidade. E eu sempre. É um outro shopping aqui de BH. E eu sempre olhava a vitrine das lojas, eu ficava assim, nossa, eu queria comprar uma blusinha, não, eu queria comprar uma calça, mas era tanto gasto envolvido para eu estudar nesse colégio que eu não tinha coragem de ficar pedindo dinheiro. E aí eu falei, eu preciso vender alguma coisa, eu quero fazer alguma coisa. E na época tava muito na moda, eu até separei para vocês verem, uma pulseira que chama Chambala. Ela é uma pulseira feita à mão mesmo, olha para vocês verem, não sei se vocês vão lembrar. Tá dando para focar nela? No celular, olha, ela era uma pulseira toda de emenda e ela era feita com cordas. É tipo um fio dessas pulseirinhas que a gente compra em praia mesmo, sabe? E aí você ia fazendo um jeitinho lá de dobra do fio, puxava, colocava uma bolinha. Dobrava o fio, puxava, colocava outra bolinha e no final do acabamento ela fazia esse movimento para abrir e fechar. Eu amava essa pulseira e eu pensei assim, gente, se eu fizer uma pulseira legal, todo mundo vai querer comprar e encomendar comigo, porque ninguém vendia. E eu falei em outro vídeo sobre a lingerie, essa foi a mesma teoria que eu tive quando eu escolhi trabalhar com a moda íntima, né? E eu fui e um dia eu resolvi na galeria do ouvidor com o povo da minha sala, todo mundo quis ir lá para fazer alguma coisa, não sei se era festa fantasia, o que ia acontecer. Eu sei que carnaval era mais no início do ano. E lá tem várias coisas, tipo fantasia, acessório, tiara, essas coisas assim, brilho demais. Lá é como se fosse, aqui em BH, é como se fosse um mercado de aviamentos, utensílios, coisas de festa, enfim, tem tanto de coisa legal. Aí a gente foi lá e eu vi essas bolinhas de várias formas imagináveis. E essa pulseira começou a ficar muito na moda. E eu comecei a comprar essas peças e eu comecei a fazer personalizado para as minhas clientes. Então, se elas gostavam de alguma coisa e elas queriam fazer desse jeito, eu ia lá e comprava as peças específicas para fazer a pulseira delas. Então, isso foi um super diferencial também, porque ainda que a pulseira tenha ficado na moda, ninguém fazia de acordo com o que elas queriam. E eu pedia uma semana e eu fazia essa pulseira até que chegou num determinado momento que eu tinha mais de 50 encomendas para entregar semanal. Eu lembro que eu marquei um dia para entregar, que era, eu acho, sei lá, terça-feira, né, que eu conseguia fazer no final de semana. E eu entregava para as meninas toda terça-feira. Tinha dia que a minha sala ficava com uma fila de 15 meninas para pegar a pulseira, gente. E eu nunca tinha troco, era sempre assim, 35, 40 reais, e as meninas chegavam com 50 reais, eu não tinha 10, aí eu falava, deixa para sua próxima pulseira. Elas já encomendavam outra na hora que elas pagavam a primeira. E aí eu fazia personalizado, eu colocava, tinha caveirinha, teve uma época que tava muito na moda caveirinha, aí tinha uma caveirinha com olho de strass, aí tinha uma bolinha com tanto de pontinho de strass. Aí eu comprava essas peças que eram mais caras, que as outras marcas e outras pessoas que vendiam não tinha, porque aqui em BH também tem uma feira hippie que tinha um tanto de gente que vendia essa pulseira. Mas aí eu colocava uns itens personalizados nas pulseirinhas. E no meio da dobra eu colocava pingentinho. Eu sei que eu inventei todas as modas possíveis e imagináveis, assim. Quando eu vi que todo mundo já tinha todos, eu inventava mais uma e falava, nossa, olha essa que perfeita. E aí virou uma coleção mesmo, assim, era uma febre. Todo mundo tinha uma pulseirinha, eu colocava com relógio, eu colocava duas, ou era um mix de três, que eu também vendia os combozinhos, assim,
Depois eu comecei a colocar pingentinho nas dobrinhas, igual eu falei com vocês. Aí, tipo assim, eu fazia várias com pingente. E cada bolinha que eu colocava era R$ 10 a mais. A pulseira era diferente, eu falava, ah, não, pode ser caro, não tem outro igual. Então, isso foi muito legal. Eu amava vender. Gente, hoje eu vendia pelo Facebook. Hoje eu entro no Facebook e eu fico lendo essas conversas minhas com as minhas clientes dessa época. Muitas delas migraram para lingerie, mas eu fico lembrando disso e eu falo, gente, é muito incrível. Então eu pensava muito, eu sempre pensei muito na dor da minha cliente. Eu sempre pensei muito na exclusividade e eu sempre pensei muito na personalização. Quando o seu cliente ele é o foco do seu negócio, ainda que eu não soubesse, né, que aquilo ali seria realmente um negócio, era realmente um business que eu estava fazendo, na minha cabeça era só assim, ah, eu quero ter um dinheiro a mais e fim. Eu entendia que o que eu deveria preocupar mesmo era o que as meninas queriam. Tipo assim, não importava o que eu queria, não importava o que estava na moda daquele momento, o que eu pensava assim, o que eu posso oferecer de único para essa pessoa? O que é a experiência que ela gostaria de ter que as outras pessoas não podem fazer? Quando nós somos menores, quando a gente tem menos investimento, né? Quando a gente tem menos condição de fazer coisas diferentes. Então, por exemplo, você não tem uma condição de fazer um super shooting, uma super produção para uma campanha, você não tem condição de contratar uma super modelo, você não tem condição de contratar influenciadoras, você não tem condição de fazer uma embalagem perfeita, ter o e-commerce com todas as automações dos sonhos. Você precisa pensar no que você pode fazer de diferente para o seu cliente que não envolvem custos altos. Então, isso proporciona a verdadeira experiência para o seu cliente querer comprar com você. Então, tinham outras empresas que faziam essa pulseira? Claro que tinha. Inclusive, tinha os lugares que eu mesma comprava os insumos. Ou seja, eu não inventava nada do zero. As bolinhas não eram feitas por mim. Eu simplesmente comprava e eu facilitava o caminho para aquela pessoa que não queria aprender e não comprar todos os insumos para fazer a própria pulseira. E eu amei essa época de vender pulseira. Eu achei a coisa mais incrível do mundo. Depois disso, eu comecei a pedir os meus avós para fazerem para mim. Eu não conseguia mais fazer as encomendas. Então eu tinha as de encomenda e eu tinha as que eu já vendia normal. Então a pessoa tinha um aniversário, ela queria dar um presente, ela comprava as pulseirinhas comigo. Eu comprava tudo bonitinho, saquinho e colocava tudo certinho. E aí os meus avós começaram a fazer essas que eram padrões, que ficava mais fácil para me ajudar a ter volume de pulseira. Gente, foi incrível, foi muito transformador. Foi minha primeira experiência assim de realmente ganhar dinheiro, sabe? Dinheiro de verdade assim. Eu comprava várias blusinhas, eu nunca mais tive que pedir nenhuma blusinha para minha mãe desde essa época. E as coisas começaram a acontecer, assim, sabe? Eu podia lanchar onde eu quisesse, eu não tinha que estar fazendo as contas mais do dinheiro que eu tinha para cada dia do almoço. Se eu quisesse comer alguma coisa, eu podia comer. Então, isso é muito legal, assim, de trabalhar, sabe? Você conseguir realizar os menores e os maiores prazeres com aquilo que você vê uma oportunidade. Espero que vocês tenham gostado dessa história e eu tenho certeza que muita gente não imaginava que eu já vendi pulseira.